Estamos mais uma vez falando do nosso projeto deste ano e como no último vídeo deixei para vocês que nós íamos começar agora de uma forma prática, separar as áreas das nossas vidas. Eu quero hoje então falar com vocês um pouquinho, porque eu tenho conversado com algumas das irmãs que estão fazendo o projeto e a dificuldade mas é muita coisa que eu tenho que fazer. Como é que eu vou separar todas as coisas que eu tenho que fazer? Quando eu estou fazendo uma parte, a outra já está ficando omissa. Então, eu vou fazer aqui um desenho para que a gente vai conversando sobre esse desenho e que você vai imaginando como é que você vai fazer isso aí na tua casa, na tua vida, na tua história, de acordo com a tua necessidade. Então, vamos imaginar que aqui no centro vai estar você aqui nessa história. O que vai acontecer aqui? Você, ao redor de você, existe uma série de coisas que acontecem, uma série de necessidades que você tem. E aí, esse redor, que é as áreas da tua vida, é o círculo de onde você vive, o que é que faz parte, você está no meio, e como é que você vai dividir isso? Então, nós vamos começando separando aqui, pegando uma fatia disso, como se essa fatia fosse a sua vida com Deus, que é a primeira coisa que você tem que fazer, que você tem que cuidar de você em relação ao que Deus sonhou para você, em relação a quem Deus é por você, a sua vida, seu relacionamento com Deus. Você definiu essa área para você separar quais as áreas que você vai trabalhar, porque também talvez você não dê conta, para quem nunca fez o planejamento, de trabalhar todas as áreas num ano só, precisa ir se ajustando. Então, depois você vai dividir aqui a sua área com a sua família. Que família que é essa aqui? A sua família, pai, mãe, avós, se você tem, sogro, sogra, cunhado, irmãos. Depois você vai ajustar a sua vida aqui com o seu cônjuge. Depois você vai ajustar a sua vida aqui com os seus filhos. E assim você vai ajustando. Quando você fecha esse grupo aqui com a sua família, com Deus e com a sua família, é o que eu vou falar agora aqui neste primeiro momento. Por que isso aqui é tão importante e que nós falamos no último vídeo que nós vamos separar isso do trabalho? Porque quando nós colocamos aqui a nossa vida de oração, que é uma vida que nós precisamos todos os dias, que não pode ser omisso. Veja que o nosso versículo-chave de todos esses dias da nossa oração, o porquê que nós devemos fazer um plano, é porque é o nosso versículo de Provérbios 16:3, que diz: consagre tudo o que você faz ao Senhor. Por quê? Porque é assim que os seus planos serão bem-sucedidos. Então, como é que é consagrar? É colocar isso em primeiro lugar, é planejar isso em primeiro lugar. Então, quando amanhecer o seu dia, como é que você vai fazer o teu planejamento? Primeira coisa, você já vai entregar a Deus. O quê? A sua vida em primeiro lugar. O que mais? Os seus pensamentos. O que mais? As suas emoções. O que você sente naquele dia? Como que você se sente naquele dia? E veja que quando você vai separar aqui a sua vida com Deus, só aqui nessa separação da sua vida com Deus, você já começa a ver que você tem que tirar tempo para louvar, você já tem que tirar tempo para fazer os seus pedidos, você tem que tirar tempo para você fazer a sua vida de pedido de perdão, o arrependimento. Então, só colocando isso aqui, você já vê que demora um tempo para você fazer. E quando você começa a colocar aqui a sua vida de intercessão, que você tem que interceder, então, por tudo o que você vive, pela sua família, pelo seu trabalho, pelos seus colegas, pelos seus filhos, pelas suas finanças. Quando você começa a fazer a intercessão pela sua vida na igreja, por tudo que você tem que interceder, então só aqui já é um tempo que você tem que destacar. Então, quando você estiver planejando a sua vida aqui com Deus, você não pode esquecer dessas áreas. Essa parte nós vamos detalhar depois em outro vídeo, como que é essa divisão aqui da oração que você tem que fazer. Você tem que também destacar aqui o tempo de leitura da palavra, porque você tem que fazer isso também para você ter conhecimento. Então, conforme você vai dividindo essa parte aqui, você já vê que se você colocar muito tempo,
Aqui você já falta tempo para as outras áreas. Então você vai dividir essa parte aqui. Depois, quando você vai dividir com a família que não é o cônjuge, não é os filhos, que são os agregados, os parentes, pai, mãe, sogro, sogra, irmãos, cunhados, avós, para quem tem. Então, esse ainda, né, para quem tem ainda, o que vai acontecer aqui? Isso talvez não é coisa que você precisa fazer todos os dias, mas é coisa que você precisa fazer uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês. Como é que é a organização da sua família? Para que você também não seja omisso, para que você também não seja ausente, para que você também não perca ali o momento de estar fazendo essa comunhão, de estar honrando os seus antepassados, de estar comparecendo, talvez numa assistência social, principalmente dos idosos, se você tem na sua família. Então, é isso que é o que você vai fazer aqui, quando você for juntar essa parte aqui de pai, mãe e avós, irmãos, e aqui a gente vai colocar os outros colaterais que a gente tem. Tá certo? Então, até aqui, você já viu que o trabalho é bem grande, assim, bem extenso. O cônjuge, qual é a parte que você vai fazer aqui? O cônjuge é a questão do relacionamento com qualidade. Por quê? Aqui não é estar no mesmo ambiente, é estar junto. É ter tempo para conversar, é ter tempo para orar junto, é ter tempo para passear, é ter tempo para namorar, é ter tempo para fazer planejamento junto, é ter tempo para curtir um ao outro. Como é que você vai colocar isso aí no teu planejamento? Aí vem a parte dos filhos. Como é que você vai fazer? A mesma coisa que dos filhos. Às vezes a gente pensa, devido à correria, que levar na escola, buscar na escola, pôr o almoço na mesa, isso é ter vida com os filhos. Não, dentro do planejamento, isso é uma parte da nossa responsabilidade. Além de fazer isso, nós temos que oferecer tempo para os nossos filhos, tempo de qualidade, tempo de conversar, tempo de ouvir, tempo de sentar e se interessar pelo que eles estão pensando, tempo de ouvir o que eles viveram na escola, quem são os melhores amigos, tempo de conhecer os melhores amigos dos nossos filhos, saber com quem eles andam, o que essas pessoas fazem, quais são as prioridades deles, o que eles estão vivendo no momento, quais são os professores, né, os mentores. Às vezes os nossos filhos fazem tantas atividades, escola regular, escola complementar, outros tipos de escola como parte de cultura, nossos filhos que também servem na igreja. Então, quando eles são menores, existe um controle maior da nossa parte na agenda deles, então a gente acaba sabendo um pouco mais, até porque quando essas pessoas que estão treinando eles lá fora vão dar um feedback sobre o que eles estão fazendo, vão trazer algum tipo de elogios ou algum tipo de reclamação, é para nós que eles trazem. Mas depois que eles entram na adolescência, na parte da juventude, na maturidade, a gente já não fica mais sabendo. Como é que a gente vai saber disso? Conversando com eles, ouvindo eles, tendo tempo de mesa com eles. Então, essa parte aqui dos filhos é sobre isso. Não é somente a responsabilidade, é também o relacionamento com qualidade. Aqui que nós temos que viver com eles, dando tempo, ouvindo, sabendo, entendendo o que eles estão fazendo. Então, separando aqui essas áreas que seria para mim, no meu planejamento, o primeiro bloco. Tanto é que quando a gente volta lá no nosso treino, nos primeiros dias que nós ouvimos, que nós treinamos, que nós oramos e que nós começamos o projeto, o que nós falamos ali nos primeiros dias? Nos primeiros dias nós perguntamos quais eram os valores que tinha no meu projeto, de acordo com o projeto de Deus. O quanto tinha da minha família dentro do meu projeto. Foi isso que a gente trabalhou os primeiros dias. O quanto estava o meu cônjuge, o quanto ele participou dentro do meu projeto. O quanto estavam os meus filhos dentro dos meus projetos. Então é isso. Para mim, esse aqui é o primeiro bloco de todas as áreas da minha vida que eu preciso cuidar, monitorar, entender como que eles pensam. E eu quero aqui, então, falar sobre isso porque parece ser tão fácil essa parte, mas ele não é nada fácil. Porque para nós que cuidamos da nossa casa,
com tanta responsabilidade e tão cansada, porque as coisas lá de fora traz para a gente tanta responsabilidade também, que às vezes nós confundimos essa parte pensando assim, meu filho vai entender, ele sabe que eu estou cansada, meu esposo vai entender, ele sabe que eu estou cansada, meu pai e minha mãe sabem que eu estou apurada, que eu não posso ir lá, meus irmãos também sabem, e sabe quando a gente fica pensando que porque eles são próximos de nós, eles têm a responsabilidade ou a obrigação de compreender que nós estamos fadigadas e sobrecarregadas? Só que isso é um prejuízo muito grande no nosso relacionamento. Isso é um prejuízo muito, assim, com o tempo nós vamos perceber que ele se torna uma catástrofe, porque ele nos distancia, ele nos leva para um lugar muito longe do ambiente onde deveria ser o nosso pilar, o nosso esteio, onde deveria ser a nossa sede, o nosso lugar de confiança, o nosso lugar seguro. Então é isso, para hoje nós vamos ficar com essa parte e amanhã nós vamos falar de mais uma parte tão importante dentro do nosso projeto, onde você vai continuar aqui fazendo as fatias do círculo que está ao seu redor, que está ali fazendo com que a sua vida seja do jeito que ela é hoje, mas e como você vai cuidar, como você vai monitorar para que ela se torne muito melhor do que ela já está hoje, cuidando do tempo de cada área da sua vida e em relação ao que você quer entregar e a resposta que você quer ter dessa entrega de cada um desses grupos aqui. Depois nós vamos falar fatiado de novo de cada uma delas na prática, quando chegar lá no dia que nós vamos falar da agenda programada. Hoje vai ficar só até aqui para que você compreenda como que você vai fazer essa fatia tão importante das áreas da sua vida, tá certo?